5 regras de comportamento bem básicas que todo homem deveria seguir em relacionamentos com mulheres para não reproduzir estereótipos red pill e, sobretudo, para não entrar numa linha de comportamento que beire a misoginia. Esse vídeo é um pouco diferente da temática que eu abordo aqui, mas como eu falo muito sobre transtornos de personalidade, sobre padrões de comportamento e psicologia, acho que vai ser bem-vindo esse vídeo. E apesar de ser um vídeo mais voltado para homens, se você é mulher e está assistindo esse vídeo, não apenas você é bem-vindo aqui no meu canal, então se não é inscrita, fique à vontade para se inscrever, mas a sua opinião e a sua visão também é muito bem-vinda. Então, se eu falar alguma coisa que você discorda, se você tem algo a acrescentar, deixe aqui nos comentários também, que eu vou achar interessante. Agora, indo direto ao ponto aqui, a primeira regra de comportamento que eu acho que todo homem deveria seguir em relacionamento é não cair na tentação e na prepotência de achar que pode avaliar o valor de caráter ou o quão boa parceira a mulher é por uma questão estereotipada. Eu vejo criadores de conteúdo falando assim, se a mulher tem 2 ou 3 tatuagens, isso é uma red flag. Se a mulher usa tal estilo de roupa, se a mulher frequenta tal tipo de lugar, se ela sai com as amigas e posta tal tipo de foto. Isso não faz sentido da forma que as pessoas falam. Veja, nós temos o direito e o dever de ter o nosso autoconhecimento, e tendo o nosso autoconhecimento, nós passamos a ter autorresponsabilidade. Então, quando eu sei o que eu quero, o que eu acredito, o que eu penso e o que eu quero construir na minha vida, automaticamente eu passo a saber o que combina comigo ou não, o que me faz bem ou não e o que eu quero manter na minha vida ou não. Até aí, perfeito. Tanto homens quanto mulheres têm o dever de fazer isso. Então, você tem o direito e o dever de olhar para uma pessoa e saber se ela é compatível com o seu estilo de vida ou não. Agora, o que não faz nenhum sentido é o homem estar saindo com uma mulher, a mulher tem um comportamento perfeitamente estável, coerente, assume responsabilidade, resolve conflitos, tem uma fala clara, deixa claro o que quer, o que pensa, o que deseja, alinha as questões do relacionamento, mas aí porque ela tem 2 tatuagens, o cara viu um criador de conteúdo falar que tatuagem é red flag e ele já sabota aquela relação. Então ele ignora o que a realidade mostra para ele só porque ele ouviu dizer que aquilo é uma red flag. Gente, isso não faz sentido. Tá? Então não caia nessa loucura e, inclusive, dependendo da forma que você aborda isso, isso pode parecer, inclusive, discriminação. Então não faz o menor sentido, tá? Segunda regra de comportamento, então, seja coerente e tenha autorresponsabilidade. Muitos criadores de conteúdo red pill reclamam, né, até usam aquele termo baseado no livro do Nessa Alita, do suposto profano feminino, né, que as mulheres possuem uma maldade, uma malícia, uma manipulação emocional, etc. Mas muitos homens não olham para si, para o seu comportamento, do quanto eles deixam de assumir responsabilidade e não deixam claro o que eles esperam efetivamente em um relacionamento. Muitos desses caras, inclusive, que reclamam de problemas em relacionamento, são porque se aproximaram de uma mulher, talvez unicamente pela aparência, pela beleza, queriam apenas uma companhia visando, sei lá, momentos ali de intimidade, de relação sexual e tudo, mas não deixaram claro isso para a pessoa. E mais do que isso, através do seu comportamento, da sua comunicação, passaram uma mensagem ambígua, horas deixando subentendido que estariam dispostos a assumir uma relação e horas deixando subentendido que não estão buscando uma relação. Isso gera muita confusão na mente da mulher. Isso pode gerar muita dor de cabeça para você. Aí depois você é acusado de violência psicológica, de um comportamento manipulador, até rotulado como narcisista. Bom, né, óbvio que nenhuma pessoa razoável vai te chamar de narcisista só porque você tem um comportamento ou outro. As pessoas que, sobretudo, quem segue aqui o meu canal, quem acompanha meus vídeos, entende que transtorno de personalidade narcisista requer critérios objetivos, claros e coerentes. Porém, muitas pessoas vão se sentir desconfortáveis diante de uma relação onde a pessoa tem esse comportamento ambivalente. E muitos homens reproduzem um comportamento ambivalente por imaturidade e porque não olham para si e para o seu comportamento de forma satisfatória. E ainda nessa linha, né, de prevenir comportamentos que sejam rotulados como narcisismo, eu até já tenho um vídeo aqui, vou procurar para deixar listado aqui no card, um vídeo onde eu falo sobre como prevenir, né, como não ser rotulado como narcisista, como não ser confundido como alguém que está fazendo love bombing. Por quê? Tem muitos caras que, quando estão no momento de atração, momento de se aproximar da mulher, eles fazem coisas muito acima da real capacidade deles. Então o cara tem um estilo de vida,
mas ele leva a mulher no primeiro restaurante muito acima do nível social dele. Ele vai fazer a primeira viagem com a mulher, ele está acostumado a ficar num hotel que é R$ 500 a diária, ele vai para um hotel que é R$ 4.000 a diária. Parcela em 5 vezes no cartão lá, mas ficou naquele hotel. A mulher está gostando, ela está achando interessante, ela vê isso como um cuidado, como um investimento da parte do homem, e ela não faz ideia de quanto o homem ganha e tudo, porque seria até indiscreto, né? Mas o que fica no subconsciente é, bom, esse cara está me proporcionando isso porque ele pode. Ele não deixou claro para ela que ele fez um esforço um pouco atípico. E ele não tem a habilidade social e o cuidado de deixar isso claro para ela. Então, se ele teria condições para, com segurança, estar num hotel de R$ 500 a diária, ele ficou num hotel de R$ 4.000 a diária, quando daqui a 2 meses ele for para o hotel de R$ 500 e não falar nada para a pessoa, vai parecer que no começo ele só queria impressionar e agora ele está descartando e não sabe como dizer que não quer mais a relação. Quando na verdade foi só um esforço que ele fez excepcionalmente no primeiro momento, depois passou a frequentar lugares normais, compatíveis com a realidade dele, e lá na frente ele deseja inclusive voltar a frequentar aqueles ambientes que ele frequentava no começo da relação. Qual é a diferença aqui? O cuidado de deixar claro isso para a parceira. Então, fez algo um pouco excepcional, fez algo diferente do seu normal, fez algo que não é muito compatível com a sua realidade, deixa claro para a pessoa, olha, estou gostando muito de te conhecer, estou gostando de estar com você nesse lugar, mas quero só que você saiba, para não passar uma imagem errada aqui, infelizmente hoje, na minha situação financeira atual, frequentar esse tipo de lugar não é tão comum, tá? Então geralmente eu vou precisar frequentar lugares um pouco diferentes. Espero que no futuro, né, minha profissão me permita aumentar meu faturamento, eu volte a frequentar esse tipo de lugar, mas por hora eu preciso estar nesse tipo de ambiente. Deixou claro para a pessoa? Beleza, ela avalia se aquilo faz sentido ou não e tá tudo certo. E você se protege de uma falsa acusação, de uma falsa interpretação de estar apenas manipulando. É um cuidado simples, mas um cuidado muito importante que as pessoas têm que fazer em relacionamento. Quarto cuidado, tá? Quarta regra de comportamento, cavalheirismo. Por óbvio, tá? O cavalheirismo é uma espécie de investimento em relacionamento e a gente não vai investir o mesmo cuidado para todas as mulheres de forma aleatória. Até porque, obviamente, se você tem uma namorada, por exemplo, ela não vai ficar muito confortável de ver você dando para sua amiga exatamente o mesmo tipo de cuidado que você dá para ela. Então, obviamente, todas as mulheres concordam que quanto mais intimidade você tem com a mulher, mais responsabilidade você tem e mais você vai priorizar o cuidado a ela. Então, alguns cuidados de cavalheirismo, algum grau de atenção e tudo, você só vai dar para aquela pessoa depois que já tem um tipo de intimidade, de vínculo com a pessoa. E óbvio, quando eu falo de cavalheirismo, não estou dizendo aqui para você pagar todas as contas da pessoa só porque ela é sua amiga, para você fazer coisas extraordinárias, não é isso, né? Isso seria subjugação. Agora, um certo olhar, assim, de que estando diante de uma mulher, se você puder minimamente deixá-la um pouquinho mais confortável, faça isso de forma altruísta, de forma sincera, de forma genuína, para todas as mulheres que fazem parte da sua vida. Isso é um cuidado, assim, civilizatório, isso é um cuidado importante que a gente adote na nossa vida. Obviamente, né, gente? Eu sei que muitos criadores de conteúdo Red Pill ficam falando assim, não, mas as mulheres de hoje em dia, elas veem o homem como... Elas querem um homem tradicional e querem ser uma mulher moderna. Elas querem o homem estilo anos 50, que estava disposto a morrer pela mulher, estava disposto a ir para a guerra, estava disposto a trabalhar em 3 turnos diferentes e tal, e elas não querem ter o mínimo de cuidado. Então, quando eles falam sobre isso, eles estão criando um espantalho e fazendo, né, uma extrapolação, porque na verdade, óbvio, a sociedade mudou, a configuração mudou o que se busca num relacionamento, mudou as formas de se relacionar e ninguém razoavelmente vai esperar que você assuma, como eu falei, esse grau de responsabilidade baseado no modelo tradicional por uma mulher que não esteja alinhada com você em um relacionamento afetivo. Mas alguns cuidados simples, né, de cavalheirismo, como
oferecer ajuda para carregar algum objeto pesado, mesmo com uma pessoa desconhecida e tudo, isso é importante, isso é ok e isso passa uma imagem de segurança. Aí muitos criadores de conteúdo falam assim, ah não, mas a gente não pode fazer isso hoje em dia, porque se você oferece ajuda para uma mulher na rua, ela vai achar que você está assediando e você vai preso por falsa acusação de assédio. E assim, gente, convenhamos, né? Se a pessoa realmente acredita nisso e ela acha que realmente o Estado, porque ouviu alguém dizer que aquilo pode ser assédio, um cara que tentou ajudar alguém a carregar uma sacola pesada e você vai preso por isso, pelo amor de Deus, isso não faz o menor sentido. O que talvez aconteça é que alguns caras oferecem esse tipo de ajuda e ao ajudarem a mulher acabam se aproveitando da situação para flertar com a mulher. Aí, claro, isso pode ser absurdamente desconfortável. E o que outros caras também podem fazer é o seguinte: oferecem a ajuda, a mulher recusa a ajuda e eles são insistentes, eles são inconvenientes. Já falei aqui sobre isso, inclusive em vídeos falando sobre autossacrifício, falando sobre a suposta empatia. Sempre que nós temos um comportamento altruísta, o altruísmo, a ajuda, a solicitude, ela tem como regra a empatia para a gente entender o que a outra pessoa espera de nós. Se eu ofereci ajuda e a pessoa recusou a ajuda, é meu dever sair fora. Depois que a pessoa recusou a ajuda, sempre que eu insisto, eu estou sendo inconveniente. Então sim, se você tentou ali adotar algum padrão de comportamento que na sua visão seria cavalheirismo, a pessoa não percebe aquilo como cavalheirismo, não acha aquilo legal, beleza. Então siga a sua vida, sabe? Isso faz todo sentido. Agora, se privar de criar uma hostilidade, criar um clima de guerra entre homens e mulheres e tudo, isso não faz nenhum sentido. Isso só leva a sociedade a perder cada vez mais a postura civilizatória. E aí, falando em paranoias e conceitos que são muito disfuncionais, relacionamento com mãe solo. Sim, todos os criadores de conteúdo falam sobre isso, abordando o aspecto legal e sim, no Brasil, relacionamentos são muito atravessados pelo viés estatal, está cada vez mais difícil e isso assim, chegou numa proporção absurda, de tal forma que estão querendo, acho que está até em vigor já, estão querendo imputar na gente a tal união estável virtual. Então agora saiu com a pessoa, tirou algumas fotos e tal, já estão querendo criar uma narrativa ali para imputar no homem a união estável. É óbvio, todos nós, adultos, que estamos sob a legislação estatal, nós temos o dever de conhecer a lei e de saber o que faz sentido para nós dentro dos limites legais. No Brasil tem aquela premissa, né, de que o desconhecimento da lei não é excludente de ilicitude. Então, se eu sei ou não que existe união estável virtual, mas existe, e eu alego que só porque eu não sabia eu estou livre disso, não vai fazer sentido. Então, sim, ao me relacionar com uma mulher, eu tenho que saber que agora existem formas de configurar a união estável, mesmo que não seja morando junto com a pessoa, que sim, se a pessoa já tem filhos, existe a tal da paternidade socioafetiva, que muitos caras têm que pagar pensão, né, para mãe solo, depois para filhos, no caso, porque se configurou ali uma paternidade socioafetiva. Tem toda essa função e a gente tem que saber disso. E óbvio, você tem o direito de olhar para o cenário da legislação e achar que não faz sentido se envolver em um relacionamento nessas condições. Até aí, tudo bem. Mas o que não faz sentido, como eu falei, é presumir que toda mãe solo é uma pessoa que está com uma visão de manipuladora, querendo encontrar um cara para extorquir, para manipular, para induzir a erro e para obter vantagem financeira. Isso, além de uma paranoia, isso é de uma discriminação e de uma injustiça com as mulheres absurda. Então, sim, existe o dispositivo legal que cria, né, a configuração da tal da paternidade socioafetiva e a gente pode e deve se proteger em relação a isso, porque as coisas têm que ficar claras. Se você não quer assumir a paternidade daquele filho, você não pode ter um comportamento que induza a mulher e a criança a pensar que você está querendo ser pai da criança. Então, tem que ter o cuidado para se proteger de complicações legais. Mas não é razoável achar que sempre que você está diante de um relacionamento com uma mulher,
você está assumindo um risco absurdo do ponto de vista burocrático e legal, porque toda mulher está aí, né, pronta para usar o aparato estatal para te prejudicar. Então, seja homem, no sentido saudável do termo, né? Assim, não com o caráter machista por trás disso. Então, seja adulto, seja responsável pelos seus atos, seja coerente, saiba o que você quer, deixe claro o que você quer, o que você busca e encontre meios de se proteger de danos dentro do estilo de vida que você quer. Algumas teorias, né, como eu falei, podem acabar sendo muito extremistas e se deixar influenciar por elas, na verdade, te leva a ter um padrão de comportamento disfuncional que faz mal, inclusive, a você. Então, questione e sempre que vir um criador de conteúdo muito sensacionalista, considere se ele está falando aquilo de forma autêntica, de forma genuína, ou se ele tem algum conflito de interesse por trás, certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu falei, mulheres que estão assistindo, que assistiram, se quiserem acrescentar alguma coisa, deixem nos comentários também, que eu vou interagindo com vocês. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.